pessoal, tudo bem? Preparando-se para o Enem? Olha só, hoje teremos uma super aula para te ajudar ainda mais com seus estudos. Eu sou a professora Fabiana Silva, profissional de Educação Física, e venho aqui para trazer um conteúdo que vai cair lá na sua prova de linguagens e códigos. É um assunto muito interessante, que é bem atual, é sobre exercício físico e saúde. Vamos lá para a aula? Então, pessoal, primeiro a gente vai falar sobre o conceito de saúde, um conceito mais amplo, não aquele conceito que a gente ouvia há muito tempo atrás, que saúde era ausência de doença. Nada disso, vamos pensar mais amplo agora. A saúde é o estado do mais completo bem-estar físico, mental e social. Não apenas, como eu falei, a ausência de enfermidades. Então, quando aparecer lá na sua prova, qual é o conceito de saúde? Pense numa coisa mais ampla, num conceito mais amplo, tá? E atividade física? O que é atividade física, né? A gente escuta muito aí dizer, tem que fazer atividade física porque atividade física é bom para a saúde. Então, vamos ver o que é o conceito aí de atividade física nos traz. Ele é todo um movimento humano executado pela musculatura esquelética que proporciona um gasto energético superior ao de repouso. Então, é aquele gasto acima daquele momento que você está lá no sofá, assistindo televisão, com uma atividade um pouco mais voltada para o sedentarismo. Então, essa atividade física, ela pode estar presente em várias situações do cotidiano. Como assim? Olha só, você pode fazer atividade física no seu lazer, ou seja, passeando de bicicleta com os amigos, jogando um futebol ou uma brincadeira. Enfim, existem várias opções para você se tornar ativo fisicamente no seu lazer. Ocupação. Sabe aquele trabalho que exige que você tenha uma movimentação? Ou seja, uma movimentação como o carteiro que entrega as cartas, que precisa te deslocar de uma residência para outra, ou até mesmo aquelas pessoas que fazem qualquer tipo de trabalho que não estão sentadas numa cadeira o tempo todo. Elas estão fazendo o quê? Movimentos com o corpo. E o deslocamento? Como é que eu posso ser ativo fisicamente no deslocamento? Olha como é fácil. É você se deslocando de um lado para outro, simplesmente em pé, a pé ou de bicicleta. Então, esse deslocamento é chamado de deslocamento ativo, ou seja, você está fazendo atividade física. Então, ao invés de ir para a escola de carro ou de ônibus, que tal você pegar a sua bicicleta e ir pedalando, certo? Aí você vai estar fazendo atividade física. E o outro domínio que você pode também se tornar uma pessoa ativa fisicamente é o domínio doméstico, ou seja, aquelas atividades que a gente faz em casa. Às vezes a gente acha um pouquinho chato, né? Mas não é não. Olha só, jardinagem, cuidar daqueles afazeres da casa, ou cuidar de uma criança em casa, tudo isso pode ser uma forma de você ser ativo fisicamente, certo? Bom, mas o exercício físico é diferente de atividade física? Sim, é diferente. O exercício físico, ele é uma subcategoria da atividade física. Como assim? Ele se diferencia por ser planejado, uma atividade física planejada, estruturada e repetitiva, que visa o desenvolvimento da aptidão física, ou seja, você vai melhorar com o exercício físico ou vai manter a sua capacidade de realizar as atividades do dia a dia com tranquilidade e menor esforço. Isso é aptidão física, ok? E essa aptidão física, ela pode estar relacionada apenas à saúde, ou também ela pode estar relacionada a uma performance desportiva, né? Aqueles atletas que a gente vê com uma aptidão física acima das pessoas que não são atletas. Então, vamos lá. Quando a aptidão física ela está relacionada à saúde, quer dizer que alguns componentes serão fundamentais para que a pessoa desenvolva as atividades do dia a dia com tranquilidade, menor esforço. E que componentes são esses? Flexibilidade, ou seja, aquela pessoa que tem a facilidade de calçar a meia, por exemplo, ela tem uma boa mobilidade, logo ela realiza uma atividade do dia a dia com menor esforço, com maior tranquilidade. A resistência aeróbica, ou seja, aquela capacidade de você se manter por um determinado tempo em um esforço. Isso é a resistência aeróbica, tá? E a força
também a força física, que é você superar uma determinada resistência, e a composição corporal. O que significa composição corporal? Composição corporal a gente vai trabalhar um pouquinho agora rapidamente, mas lá na frente a gente vai ter uma parte explicando um pouco melhor. A composição corporal está relacionada a tudo que você tem aí no seu peso corporal. Como assim? A sua massa muscular, a sua massa gorda, o seu peso ósseo, tudo isso faz parte da sua composição corporal, ok? Então, relacionado à saúde são esses componentes. Vamos ver agora relacionado à performance desportiva. São todos esses componentes que eu falei agora para vocês e mais agilidade. O que é agilidade? É aquela capacidade que a pessoa tem de mudar rapidamente a direção do próprio corpo, certo? Velocidade também é um componente relacionado à performance desportiva. Quanto mais rápido você consegue se deslocar um ponto a outro, por exemplo, certo? Equilíbrio postural, que é a capacidade de você se manter em uma base estável, ok? E a coordenação motora, que é aquela capacidade de você realizar os movimentos do seu corpo, por exemplo, de uma forma coordenada, equilibrada, certo? Então, passando um pouquinho adiante, eu falei que a gente ia falar sobre composição corporal. Composição corporal é um item bem interessante para você estar estudando, um assunto bem interessante. Por quê? Porque faz parte da atualidade. Como assim, professora? Olha só, imagina que as pessoas estão ficando na sociedade cada vez menos ativas fisicamente e com isso elas estão tendo um hábito um pouco ruim de vida relacionado a um estilo de vida sedentário e com isso elas acabam acumulando mais gordura corporal. Então, a composição corporal, ela também vai nos dizer quando uma pessoa tem sobrepeso, obesidade, que é a existência de mais tecido adiposo que o ideal, que o saudável. Então, olha só, além desse estilo de vida que eu falei para vocês, sedentário, que a pessoa se movimenta pouco, né? Fica mais ali naquelas atividades passivas, ela também, tendo uma alimentação desequilibrada e muitas vezes abundante, ou seja, comendo mais do que ela realmente precisa, que ela vai gastar no seu dia a dia, ela vai acumulando esse tecido adiposo e com isso ela pode entrar nesse quadro de sobrepeso, obesidade, certo? Isso aí é bem provável, pessoal, que venha aparecer aí na sua prova. Por quê? Porque a obesidade, ela ganhou proporções endêmicas e também globalmente e em diversas faixas etárias. Ou seja, as pessoas estão ganhando esse excesso de tecido adiposo, seja de uma idade mais precoce até aquelas pessoas que já estão mais experientes aí na vida. Então, é um assunto que é bem atual e que provavelmente pode pedirem para você explicar isso aí melhor na prova, ok? Passando adiante, vamos lá. Um corpo saudável, então, ele requer uma certa quantidade dessa gordura. Ah, tem que ter um pouquinho de gordura corporal? Sim, a gordura corporal ela é necessária. Para quê? Para um adequado funcionamento endócrino, também para termorregulação. Já perceberam que as pessoas que são muito magrinhas, elas sentem mais frio que aquelas, por exemplo, que são um pouquinho mais cheias? Então, tem ali uma quantidade ideal de gordura para realizar essa termorregulação. Sistemas reprodutor e imunológico. Então, por exemplo, as mulheres, elas precisam de um mínimo de gordura para que elas possam o quê? Reproduzir, certo? Assim, com a absorção mecânica também de choque e energia. A gordura, ela é utilizada pelo nosso corpo para que a gente transforme essa gordura em energia. Então, é fundamental que se tenha um mínimo de gordura corporal desejado, certo? Mas o acúmulo em excesso está associado a diversas enfermidades crônicas, como que a gente vem escutando muito na atualidade, aquelas doenças que a gente poderia ter evitado com um estilo de vida mais saudável, com uma alimentação saudável, né? Que são essas enfermidades crônicas, o diabetes, hipertensão arterial, doenças cardiovasculares, ou seja, as doenças relacionadas ao coração, e mesmo neoplasias. O que são neoplasias? Câncer, né? Câncer hoje é uma doença que vem afetando muitas pessoas, né? E
muito associado a esse estilo de vida que eu falei, que não é um estilo de vida saudável. Bom, e também o que esse sobrepeso, essa obesidade, ela pode levar? Ela pode levar a uma forma corporal, muitas vezes indesejável. E também ela altera toda essa composição que temos. E isso vai refletir em uma coisa chamada imagem corporal. Imagem corporal é o conceito que cada pessoa tem do seu próprio corpo e das partes do próprio corpo. Então, a imagem corporal é o que vemos quando chegamos à frente do espelho e ali está a nossa imagem. Só que algumas pessoas não ficam satisfeitas com a imagem corporal, com aquilo que elas estão enxergando. Então, pode gerar alguns distúrbios, como, por exemplo, a vigorexia. A insatisfação com o próprio corpo faz com que a pessoa se exercite exaustivamente para o quê? Para mudar o próprio corpo, tá? A bulimia, por exemplo, são períodos de compulsão alimentar que a pessoa quer comer exageradamente, mas depois ela se arrepende porque ela quer um padrão de magreza e aí o que ela faz? Ela pode induzir vômitos. E a anorexia. A anorexia é caracterizada por peso abaixo do normal, ou seja, a pessoa que não está satisfeita com o próprio corpo, ela quer a todo custo ficar extremamente magra e aí o que ela faz? Ela para de comer, restrições alimentares para chegar a essa imagem corporal de anorexia, que é a imagem da magreza, certo? E isso tudo é influenciado por uma simples questão, o padrão corporal. O que é esse padrão corporal? É um modelo corporal determinado pela própria sociedade, que diz qual é o corpo perfeito. É um corpo mais cheinho? É um corpo mais magro, esbelto? Então, esse padrão corporal colocado pela sociedade faz com que a pessoa busque a todo custo esse padrão. E buscar a todo custo esse padrão faz com que muitas pessoas comecem a utilizar também suplementos alimentares e anabolizantes. O que são os suplementos alimentares? Os suplementos alimentares são preparações destinadas a complementar a dieta, fornecendo o quê? Nutrientes, vitaminas, minerais, fibras, ácidos graxos ou aminoácidos que uma pessoa na sua dieta normal, ela não consegue ingerir e o organismo está com falta. Bom, anabolizantes está relacionado a substâncias derivadas do hormônio sexual masculino, chamado de testosterona, e que promove o quê? O crescimento celular e a sua divisão. E aí faz com que desenvolvimento de diversos tipos de tecido, especialmente qual? O muscular e o ósseo. Então, causa aquele aumento de massa muscular. Qualquer pessoa pode utilizar suplementos alimentares ou anabolizantes para chegar a um padrão corporal, que é aquele imposto pela sociedade? Claro que não. Somente podem utilizar suplementos alimentares e anabolizantes aquelas pessoas que estão com falta de nutrientes e aí um médico, ele vai o quê? Receitar esse tipo de suplemento ou anabolizante. Então as pessoas não podem utilizar, certo? Então outro conceito agora de saúde é sobre a postura corporal.